Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Dia bonito, dia do Senhor, sol gostoso, pegar vitamina D, combater o coronavírus, tempo bom, né? Mesmo em pleno inverno, né? Deus preparar para nós um sol tão gostoso. Esse é privilégio de poucos países do mundo, no tempo do inverno ter um tempo tão agradável assim como nós estamos tendo nesses dias. Dá um friozinho assim à noite e tal, mas é até bom para dormir também, né? E então, facilita na alimentação, desde que seja com vigilância, né? E em todos os aspectos, esse tempo nos é favorável. Tem gente que só pensa do lado negativo, né? Pensando que esse aspecto, esse clima só é bom para as doenças e etc. Não, é tempo também de a gente cuidar da saúde. Então, hoje nós estamos na nossa 10ª lição sobre os gigantes da fé. E hoje nós queremos falar sobre um gigante duplo. O cara já é gigante, ainda fala que ele é gigante duplo, né? Um gigante duplo. A ira e o mau temperamento. A ira e o mau temperamento. Um gigante duplo. Vou usar 2 textos bíblicos como referência. A Bíblia está recheada de textos que falam sobre o assunto, né? Alguns nós vamos citar no desenvolver da nossa meditação aqui com os irmãos nessa manhã, mas quero usar 2 textos como referência. O primeiro se encontra em Efésios capítulo 4, versículos 26 a 32. Efésios 4, 26 a 32. E depois Tiago 1, 19 a 21. Efésios 4, 26 a 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer outra maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Agora vamos para Tiago. Tiago capítulo 1, versículos 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta palavra,
é a Tua palavra e desejamos sermos edificados por essa palavra, Pai. Que o nosso coração, Deus, esteja nessa manhã totalmente, plenamente disponível ao mover do Teu Espírito Santo, disponível, Deus, para aprender e aplicar a Tua palavra em nossas vidas, porque queremos ouvir a Tua voz e sermos obedientes. Não queremos ser somente ouvintes, queremos ser praticantes da Tua palavra, Pai. Nos ajude, nos dê graça necessária para isso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, um gigante duplo, chamado ira e mau temperamento. Quem nunca ficou irado? Quem nunca ficou irado com alguma situação ou com alguma pessoa? Amados, a ira, quando manifestada em forma de indignação, pode até ser aceita em algum momento, mas mesmo ela deve ser vigiada por nós, por causa das nossas intenções, por causa das inclinações do nosso coração. E esse versículo de Tiago, o verso 20, ele fala muito ao nosso coração a respeito disso, quando ele diz que a ira do homem não produz ou não opera a justiça de Deus. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, embora exista uma ira justa, a Bíblia cita alguns momentos, Marcos 3,5, João 2, de 13 a 17, que aparentemente era um motivo justo para se irar. No entanto, as paixões humanas, sendo o que são, nós precisamos então aprender a mortificar, subjugar a ira, porque nós podemos ser facilmente cegados por ela, de modo que deixemos aflorar um sentimento de justiça própria, enquanto julgamos os motivos das outras pessoas. Por isso essa recomendação em Efésios, para tomarmos cuidado com a ira, para que ela não passe de algum momento, simplesmente de algum pequeno momento em nossa vida. Quando a Bíblia diz que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, está dizendo que não devemos carregá-la durante o dia. Não devemos deixar ou permitir que as nossas ações sejam movidas por esse sentimento de um mau temperamento que muitas vezes reflete uma vida que não foi plenamente transformada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus. E outra coisa que deve ficar claro para nós é que Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o nosso coração. E Deus não precisa das nossas paixões e dos nossos sentimentos. O reino de Deus, irmãos, é muito mais bem servido pela mansidão e pela gentileza do que por nossos ataques de ira e de fúria. Tanto que Tiago, depois de falar que a ira do homem não opera a justiça de Deus, ele diz que é para a gente deixar toda essa impureza, porque a ira traz uma impureza, traz um acúmulo de maldade em nosso coração. Quando a ira não é trabalhada ou não é subjugada, ela traz impurezas e um acúmulo de maldade em nosso coração. Diz o verso 21 de Tiago, capítulo 1. Então precisamos, ele diz,
deixar ou permitir, acolher a mansidão como princípio de vida. Até porque mansidão é fruto do Espírito e ira é obra da carne. Então Tiago está correto quando ele coloca que a gente tem que deixar de lado a impureza e o acúmulo dessa maldade e passar a acolher no nosso coração a mansidão. É isso que a palavra que está sendo implantada em nosso coração, enxertada em nossa alma, deve produzir em nós. Está aqui no verso 21, ele diz, ela é poderosa para salvá-los. Poderosa para salvá-los. Irmãos, a ira é a pior coisa que nós podemos trazer para uma controvérsia, é a ira. No meio popular, a gente costuma brincar com as pessoas assim, dizendo assim, você faz uma brincadeira ou está numa discussão, seja lá o que for que você esteja discutindo com qualquer pessoa, e alguém se exalta, a gente tem a mania de dizer para as pessoas, apelou, perdeu. Não é assim? Porque a pessoa que fica irada, ela perde o sentido, ela perde a razão. Se você tiver que gritar numa discussão, você já é perdedor. Se você tiver que se impor pelo grito, você já é um perdedor. Você pode até conseguir intimidar a pessoa, fazer a pessoa encolher, recolher, desistir de conversar com você, mas o derrotado nessa batalha foi você mesmo. Porque a pessoa não te respeitou pelo que você tinha para dizer, mas por causa da sua imposição. Por causa da sua imposição que a pessoa parou ou deixou a discussão de lado. Isso deve ficar claro para nós. Que a ira é a pior coisa que você pode trazer. A ira revela uma falta de controle, falta de domínio próprio. É a pior coisa que você e eu podemos trazer para uma discussão, para uma controvérsia. A ira manifestada em forma de intimidação, de humilhação ao outro, em forma de vingança, que é o risco que se corre você deixar o sol se pôr sobre a sua ira. É o risco que se corre de que ela se transforme numa vingança, num ressentimento, numa amargura. E se uma raiz de amargura brotar em seu coração, pode te privar da graça de Deus. É por isso que está correto Tiago, quando diz que se essa palavra for bem acolhida e fazer gerar frutos de mansidão no seu coração, ela é poderosa para te salvar. Tiago está plenamente correto ao afirmar isso. Porque é manifestação do Espírito Santo em você quando você tem o controle, o domínio da situação. Então, esse tipo de sentimento que gera intimidação, humilhação ao outro, truculência, violência, vingança, já é em si mesma pecaminosa ou pecaminoso. E tem gente que traz a ira e o mau comportamento, o mau temperamento, como estilo de vida. Imagina você que para um cristão isso é a pior coisa que pode se pensar. Para um cristão isso é a pior coisa que se pode pensar. Por quê? Porque é incompatível. Se você é um cristão, é incompatível com a fé cristã você ter uma natureza iracunda, irascível. Você ser desse tipo de pessoa que fica irado por qualquer coisa. E há pessoas que são mal-humoradas por natureza. Eu quero dizer de passagem que o mau humor faz parte desse conjunto de coisas que envolve a ira e o mau temperamento. Portanto, é pecaminoso. Ser mal-humorado é estar em pecado.
E tem gente que desenvolve isso como estilo de vida, por natureza, a ponto de você já nas primeiras horas do dia encontrar essa pessoa e dar a ela um bom dia e receber como resposta: bom dia por quê? Tem gente que é assim. Ela não acata, não aceita nem um bom dia. Ela junta todas as suas frustrações da vida e a alegria e a disposição que alguém acorda com ela para poder viver, para poder servir a Deus, aquilo a incomoda. Ela não consegue ser feliz e não consegue ver pessoas felizes. Tem gente que já acorda de cara fechada. Não sei se você conhece gente assim. Tem gente que já acorda de cara fechada, de cara amarrado. E como se viver fosse um peso. Como se viver fosse fazer um favor para alguém. Né? Ao invés de acordar de bem com a vida, acordar agradecido, prestar atenção para ver se os pássaros estão cantando, dar uma olhada pela janela e ver como está o tempo, se está aqueles dias nublados, se está aquele dia ensolarado, e quer dizer que Deus é Deus dos dias ensolarados e Deus é Deus dos dias nublados também. Ele está conosco em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. E muitas vezes a pessoa prefere acordar mal-humorada do que agradecida, louvando ao Senhor e se propondo a ser bênção na vida de outras pessoas. Vamos tentar entender um pouco mais esse negócio. O que a Bíblia diz, aprender com a Bíblia, o que a Bíblia está nos chamando a atenção. Todos já falamos aqui com embasamento bíblico, agora de uma maneira bem mais específica. Lembrando, só fazendo uma pequena definição de ira aos irmãos, os irmãos entenderem um pouco o que é isso. Embora todo mundo sinta, todo mundo percebe nas outras pessoas também, mas é bom definir. A ira é um estado emocional caracterizado pelo acúmulo de irritação, uma irritação tal que leva o indivíduo a um descontrole emocional sem precedentes. E isso pode levá-los a ter ações comprometedoras. A ira faz a pessoa fazer coisas que num estado normal talvez ela não faria. Vamos continuar olhando para Tiago. Tiago capítulo 1, 19 a 21. Texto que nós estamos lendo aí. Tiago faz, ao falar sobre a ira, ele usa também outras coisas que estão dentro desse contexto. Porque o não fazer uso bem dessas citações que Tiago faz aqui, é que vai produzir muitas vezes a ira no coração do homem. Então, Tiago usa aqui um vocabulário, né? Quando ele usa duas expressões, pronto e tardio, nos versos 19, no verso 19 especificamente, ele usa essas duas expressões, pronto e tardio. Ele está falando de um equilíbrio que deve existir nas nossas emoções. E ao mesmo tempo dizendo que a ira é um desequilíbrio dessas emoções. É um temperamento descontrolado. E nós, como cristãos, devemos ter um caráter, um vocabulário, uma atitude condizente com o caráter do nosso Salvador, Jesus Cristo. É esse caráter do Salvador. Aliás, nós estamos sendo treinados para nos tornarmos semelhantes a Jesus.
Então é esse caráter de Cristo que deve ser implantado em nós. E o homem espiritual deve ser essa pessoa que sabe se controlar. A pessoa espiritual, o cristão espiritual, deve ser essa pessoa que sabe se controlar, tanto verbalmente quanto nas atitudes. Por isso ele usa essas duas expressões, pronto e tardio. A palavra pronto na língua grega é tax, que significa rápido, né? E ele diz, rápido para ouvir. E a palavra brades, no grego, é tardio, né? Quer dizer, rápido para ouvir e lento para falar. Demorado, pensado. É isso que Tiago está chamando a nossa atenção aqui. Então deve haver por parte de nós, os cristãos, rapidez para ouvir. Não tomar decisões precipitadas sem ter ouvido antes pode nos livrar de ficarmos irados em vários momentos do nosso dia, em várias circunstâncias da nossa vida. Se estivermos mais prontos, mais preparados para poder ouvir, poderemos ser mais livres de cair na ira ou em um temperamento descontrolado. Então, cada um de nós deve tentar ouvir mais do que falar, ou antes de falar. Um certo humorista certa vez disse, né, que a psicanálise se tornou tão necessária nos últimos tempos. E na maioria das vezes, para muita gente não resolve, mas é cara. Um analista nos grandes centros cobra caro, por uma razão simples, só para ouvir. Ele cobra caro para ficar 50 minutos ouvindo o que a pessoa tem a falar, que nenhuma outra pessoa estava disposta para ouvir. E como tempo para muita gente diz que tempo é dinheiro, o analista cobra caro para ouvir as pessoas. Porque as pessoas não param, ou não têm tempo, ou não querem ouvir as pessoas. E quanto mais eu ouço as pessoas, está provado isso, que mais eu as valorizo. Quanto mais eu ouço as pessoas, mais eu reconheço o potencial que essas pessoas têm. E certamente vai me evitar uma série de dores de cabeça nos relacionamentos, para eu não ter que ficar irado. Antes de você querer brigar, ficar irado ou brigar por qualquer situação, você precisa aprender a ouvir as pessoas, as razões das pessoas. Pode ser que a pessoa, ao dizer as razões dela, lhe convença de que não é necessário brigar. Eu tenho ouvido muito o pessoal aí do coach, né, que tem dado as palestras por aí afora na internet. É interessante, irmãos, que uma atitude que eles têm e que às vezes a gente poderia tanto aplicar na nossa vida diária e nós não aplicamos. Eles usam a expressão, todo coach, eu já ouvi vários deles, todos eles usam a mesma expressão: suspensão de julgamento. Eu vou ouvir você sem julgar você. Eu vou te ouvir.
E ao ouvir, o que eles fazem? Geralmente fazem 3 perguntinhas básicas para tentar levantar a moral, né, da pessoa, tentar jogar a pessoa para frente, ter um pensamento mais positivista, etc. e tal. Coisas muitas vezes condenáveis por muita gente, mas para muita gente pode ser ótimo para desenvolvimento pessoal, até para esse controle de ataques de fúria, de ira que as pessoas têm, de um modo geral. Mas é essencial que quando você vai ouvir as pessoas, que você suspenda o julgamento, para que você ouça primeiro, para depois tirar as suas conclusões. É por isso que fala dessa prontidão, dessa rapidez para ouvir. Por quê? Quanto mais rápido eu for em ouvir, menos eu vou raciocinar, no sentido de vir com respostas prontas para a pessoa que está tentando me falar alguma coisa. Isso vai me evitar de ficar irado muitas vezes no meu dia ou na minha vida, quando eu estiver lidando com as pessoas. Então, Tiago nos exorta a sermos rápidos para ouvirmos o ponto de vista alheio. Nós temos uma tendência de sermos intolerantes, não queremos ouvirmos, de queremos tirar conclusões precipitadas. Aliás, esse é um risco, principalmente de nós os cristãos, com relação à cidade, às pessoas, à sociedade, de um modo geral. Isso é um problema que às vezes afeta a nossa comunicação em casa, nossas relações familiares. Mulher gosta de falar muito, não é assim? E homem tem dificuldade para ouvir. Se a gente conseguir o equilíbrio, a gente consegue um relacionamento familiar, mas isso aqui não é que as mulheres, irmãos, dizer, faz parte da natureza, né, da mulher. Só que tanto a natureza da mulher em falar mais do que o homem, e quanto a natureza do homem de querer ser mais apressado do que as mulheres, deve buscar um equilíbrio para que haja uma relação familiar cada vez mais saudável. Não vou dizer perfeita, porque não existe relação perfeita. Mas podemos ter um casamento melhor, uma relação familiar melhor, se tão somente pararmos para ouvir, ou se alguém que decide parar para conversar conosco, a gente está pronto para falar e o outro pronto para ouvir as nossas questões. Um pouquinho mais adiante, né, nesse mesmo versículo, como eu já disse, ele usa a expressão tardio para falar. Então, me chamou a atenção, porque a palavra tardio é rápido. Aliás, desculpa, é lento. Tardio para falar. Desculpa, tardio para falar é lento, exatamente. E tardio para irar. São 2 palavras, tax para pronto, brades para tardio. Então é tardio para falar e tardio para irar. Então, se eu sou pronto para ouvir, eu vou demorar um pouco mais para falar, para emitir a minha opinião diante das situações e, ao mesmo tempo, eu vou ser mais tardio ainda para poder ficar irado com as diversas situações. É interessante que essa palavra ligada ao termo falar e ao termo irar, ela traz um outro sentido, um sentido de estupidez, né? Ou seja, estúpido no sentido de pessoas que tenham dificuldades de compreender o que o outro está falando, o que o outro quer falar, e já tem uma resposta pronta sem ter ouvido o que o outro tem a dizer. E eu fiquei pensando então que talvez seja o falar sem pensar, o falar sem ouvir, é uma estupidez. Falar sem pensar, falar sem ouvir
irar sem ter dado a outro a oportunidade de se explicar é uma estupidez. Essa ideia que Tiago está colocando para nós, é preciso refletir para falar. Nós não devemos falar de imediato. É preciso saber a hora certa de falar, também saber o que falar. Quem muito fala, muito erra. Tem um ditado popular que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Ou seja, vai falar sem sentido, vai falar sem proveito. Que proveito que tem dar bom dia a cavalo? Não é verdade? Então, várias coisas acontecem às vezes no meio da igreja, no meio da família, exatamente por não observar esse conselho, essa orientação, por não obedecer a isso. Falar antes de pensar, falar antes de orar, falar sem medir as consequências. Olha o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 19. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Olha ainda Provérbios 15, 28. O coração do justo, Provérbios 15, 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. Devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Nossas palavras podem levantar uma pessoa e nossas palavras podem destruir uma pessoa. A palavra branda, né? Desvia o furor. Pode ler. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isto. A palavra branda desvia o furor. Né? A pessoa vem com um ataque de fúria, né? E aí você a trata com mansidão, você pode de repente escapar. Né? Mas qualquer palavra dura vai gerar um contra-ataque, né? Com ferro fere, com ferro será ferido. É o ditado que muita gente usa por aí. Né? É isso aí. Então, irmãos, tem um ditado em inglês. Eu sempre tinha dúvida com esse ditado, mas eu andei pesquisando, né? O ditado, o provérbio, ele é em inglês, que diz assim: Tu és senhor da palavra dita. Aliás, da palavra não dita, perdão. Tu és senhor da palavra não dita. A palavra dita é teu senhor. Ou seja, depois você falou, você se torna refém das suas palavras. Não tem jeito de voltar atrás. De vez em quando já vi algumas pessoas ilustrando esse negócio das ofensas que nós cometemos contra as pessoas, pegando uma tábua e batendo prego na tábua, e depois o pedido de perdão das pessoas significando o arrancar dos pregos na tábua. E ainda que você vá ali e coloca uma cola com serragem no lugar, mas a marca, a cicatriz, vai ficar para sempre naquele lugar por causa das suas palavras. Muito sério isso. Alguns aspectos, irmãos, da ira que precisam ser considerados. Primeiro, lembrar que a ira é proibida aos crentes. Embora Paulo diga assim, irai-vos, não pequei, tem muito crente que se apega só a essa parte. Não, eu posso ficar irado. Irado não tem problema não. Então a pessoa, ao invés de tentar desenvolver um espírito de mansidão, prefere usar uma pequena parte. É igual aquele versículo que a Bíblia diz, né? Que a carne é fraca,
A pessoa só usa esse pedacinho para justificar os seus pecados, os seus erros. Esquece do restante, que a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Por que eu estou alimentando a minha carne se eu posso alimentar o meu Espírito? Mas é mais fácil eu usar a carne é fraca para justificar meus erros. E tem muita gente que faz a mesma coisa, como irai-vos e não pequei. Não, pastor, eu estou irado aqui, mas não estou pecando, não. E por dentro está até bufando de raiva, né? Não estou pecando, não, está até bufando de raiva. Querendo matar o outro. Mas não está pecando, não. Quanta ilusão, Deus conhece o nosso coração, as intenções, as inclinações do nosso coração. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o coração do homem é enganoso. Não cai nessa armadilha não, irmão. Olha o que diz aí Mateus 5:22. Quem pode ler para nós aí? Eu, porém, confio que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e quem disser a seu irmão, raça, será réu diante do sinédrio, e quem disser todo será réu do fogo do inferno. Todo aquele que irá contra o seu irmão será ou estará sujeito a julgamento. É por isso que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgado. Ou seja, não julgue sem causa, não julgue sem ouvir. Cuidado com o juízo temerário, levantar uma ideia sobre alguma situação, sobre alguma pessoa, sem ter ouvido a pessoa, sem ter percebido as questões, as circunstâncias ao redor. Muito cuidado. Todo aquele que se irá. Isso aqui, irmãos, não é coisa de Velho Testamento, não. Isso aqui é Jesus, é palavra de Jesus. Jesus está usando o texto, né? Exatamente dando uma interpretação, uma amplitude do mandamento: não matarás. Ele está dizendo que desenvolver um sentimento de ira, dirigir palavras ofensivas a um irmão, palavras pejorativas que diminuem a pessoa, é também um tipo de assassinato, um tipo de morte, que você está determinando para a pessoa que pode virar contra você. O cultivo de sentimentos negativos, então, contra um irmão é proibido, é pecaminoso. Na 1 João capítulo 3, versículo 15, ela está estudando. É todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. As pessoas não dão. Por isso, quando eu tinha pensado no tema dessa lição, o título dessa lição, eu tinha pensado: um gigante esquecido ou ignorado, que é a ira, né? E depois, estudando Tiago, que eu mudei o título, né, para um gigante duplo, ira e mau temperamento. Porque às vezes a pessoa, né, uma pessoa que ira com facilidade é tão pecadora quanto quem adultera, quanto quem rouba, quanto quem mata. Aliás, irar contra alguém é um tipo de sentença de morte que está sendo empregado contra uma pessoa. E a Bíblia está aí registrando esses fatos, não é para brincadeira. É para nós que somos cristãos levarmos a sério a palavra de Deus. A ira, irmãos, não é um sentimento digno de estar no coração dos crentes ou de um crente. Colossenses 3, verso 8. Olha o que Paulo diz aí. Colossenses 3, 8.
Mas agora despojai também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras todas da vossa boca. Isso, olha a ira aí, ó. Está em primeiro lugar aí, nas coisas. Paulo usa uma expressão semelhante, né, da que ele usa lá em Efésios, capítulo 4, né? No verso 31, né? Ele usa aqui no verso 8 de Colossenses 3 uma expressão bem semelhante. Olha o cuidado que nós devemos ter. Falamos também que ira é obra da carne, Gálatas 5, 19 a 21. Entre as obras da carne está ali a ira, caracterizada. Por isso não é uma coisa que pode estar normal na vida do crente. Irmãos, a ira não traz benefício para ninguém, nem para quem cultiva. Aliás, faz mais mal para quem cultiva do que para quem é objeto da ira. Você ficar irado contra alguém é como você beber veneno e querer que o outro morra. Essa ira vai lhe custar alguns problemas, né? Muitas doenças nervosas, algum tipo de câncer, uma vida vazia, sem sentido, viver irado contra as pessoas. A ira, a Bíblia diz que a ira e a crueldade andam juntas. Alguns textos na Bíblia, lá em Gênesis 49, 7, o tempo não dá para a gente fazer essa leitura, em Gênesis 34, 25 a 31, né? Em Gênesis 49, 7, mostra a Jacó amaldiçoando Simeão e Levi, por causa de uma ação que eles tiveram no passado, né? Diz assim, maldito o seu furor porque era forte, e maldita a tua ira porque era cruel. Gênesis 49, 7. A atitude violenta que eles tiveram, depois você lê essa história lá em Gênesis 34, 25 a 31. Um momento de ira privou eles de serem abençoados, receberam maiores bênçãos dos seus pais, do seu pai, e fez com que eles recebessem como pagamento a maldição, porque agiram com crueldade, né? Isso não pode ser uma marca boa na vida do cristão. E pensando no verso 6 especificamente, no verso 26 de Efésios 4, a ira não deve ser acalentada por nós. Por isso que eu vou usar um versículo aqui na linguagem de hoje. O verso 26 diz assim: se você ficar com raiva, não deixe que isso faça pecar. Não fique com raiva o dia todo. Está na linguagem de hoje. Efésios 4, 26. Né? E mais uma vez, voltando ao verso 20 de Tiago 1, quando diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irmãos, a nossa ira não vai mudar, nossos sentimentos negativos não vão obrigar Deus a agir desta ou daquela maneira com relação a outras pessoas. Esse versículo na linguagem de hoje, o versículo 20 de Tiago 1, diz assim: a raiva humana não produz o que Deus aprova. A raiva humana não produz o que Deus aprova. Eu quero terminar essa fala aqui, irmãos, com... nós vamos voltar sobre esse assunto na semana que vem. Não deu para a gente desenvolver todo o raciocínio que queríamos, sobre essa questão da ira e do mau temperamento. Mas estamos dando uma pincelada boa aqui no contexto de Efésios e Tiago, para você já ir para casa durante toda essa semana pensando sobre isso. Na semana que vem, Deus assim nos permitindo, nós vamos dar sequência aqui. Mas eu quero terminar com uma palavra
de Deus para Jonas. Quando Jonas ficou irado contra Deus, né? Deus fez algumas perguntas retóricas, né, para Jonas. Lá em Jonas capítulo 4, verso 9, ele diz: é razoável? É pelo menos razoável esta tua ira? Jonas 4, verso 9. Mais que retórica, né? Essa pergunta de Deus para Jonas era uma pergunta de extrema profundidade, né? Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Jonas? De que adianta essa ira sua? Né? Ela é pelo menos razoável? Vai mudar alguma coisa? É a mesma coisa que acontece com as preocupações, né? Preocupação muda alguma coisa? Só piora. A ira também não muda nada. A ira só piora. Piora a situação, piora nossas emoções, nossos sentimentos, piora o nosso relacionamento com Deus. E o pior, a Bíblia diz que uma pessoa iracunda, ou seja, que desenvolve a ira como estilo de vida, ela é como uma pessoa que tem falta de razão, uma demente, uma louca. Olha o que diz Provérbios 27, 3. Irmãos, o livro de Provérbios está recheado de versículos assim, falando sobre essa questão da ira, né? Da loucura que é esse negócio. Provérbios 27, 3. Quem encontrar, leia para nós, por favor. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Isso. A pessoa não só é tola, né? Mas ela é imprudente, ela é sem razão, é louca. A Bíblia chama aí de insensata, né? Provérbios 27, 3. E Salomão também falou isso em Eclesiastes 7, 9, né? Que o homem que se apressa para irar é um tolo. Então, amados, nessa manhã, nessa lição, nessa primeira parte da lição, vamos pedir a Deus que nos ajude a entender essa palavra e nos livre dessa tolice, nos livre dessa estupidez de desenvolver um caráter iracundo, de sermos uma pessoa raivosa, irada, de mal com a vida, até porque é pecado isso. Isso pode privar você, pode privar a mim, pode nos privar da graça de Deus. Ou então estarmos demonstrando um temperamento, um comportamento de alguém que não nasceu de novo, que não teve um encontro real com Jesus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos nessa manhã por essa palavra que já falou ao nosso coração e que nós estejamos agora, Deus, reflexivos, pensativos, para mudar algumas coisas que precisam ser mudadas em nós, nas nossas relações interpessoais, nossas relações familiares, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações, ó Deus, com os irmãos da igreja, com os nossos vizinhos, com as pessoas ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a encontrarmos uma saída de paz em todas as circunstâncias, ó Deus, e que nós tenhamos a sabedoria para lidar com cada situação. Porque em algum momento, ó Deus, podemos ficar até irados, mas a ira não pode dominar o nosso coração. Então que nós saiamos dessa manhã convictos disso, de fazermos o que for possível e o que for impossível. Batalharmos para sermos mais prontos para ouvir e mais tardios para falar e para nos irar. Nos livre dessa estupidez. É o que nós oramos e te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.